Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje o biólogo Alceu Longo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Alceu. Obrigado a você, Minosso, que está dando essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a nossa atividade em Blumenau. Pois é, e é uma longa data que o senhor está por aqui ou nasceu aqui também? Não, eu nasci em Rio dos Cedros em 1942 e vim para Blumenau em 1961 para servir o Exército. Vim do internato de Rio do Sul, fiquei lá de 1955 até 1960 e em 61 então eu tive que servir o Exército e vim para Blumenau. Terminei o Exército, fiquei aqui para terminar o segundo grau que eu tinha começado em Rio do Sul e acabei ficando aqui, trabalhando aqui e terminando meus estudos aqui, em parte em Itajaí, onde eu fiz Direito com a primeira turma, e estou até hoje aqui na comunidade blumenauense. E qual é o teu parentesco com o Mauro? O Mauro Longo é primo do meu pai. Ele é primo segundo meu e nós convivemos juntos durante muito tempo, ali na região da Amadeu da Luz, onde o pai dele morava, onde ele tinha família, e tem uma porção de irmãos, nós somos primos em segundo grau. Jogava aquela bola mesmo? Foi um dos maiores jogadores que teve em Blumenau, né, no nível do Teixeirinha, do Nicolau dos Santos. Jogou junto com o Paraná, onde eles criaram uma dupla que não foi superada até hoje, né? E até hoje ainda se fala, né, dessa dupla e desse tempo do futebol do Mauro, do Paraná, do Teixeirinha e do Santos, né? Hoje não se faz mais esse tipo de jogador, né? Infelizmente. Pois é, o Mauro foi algo único da família Longo ou outros também tinham jeito para bola? Eu tenho um tio, irmão do meu pai, que chegou a jogar no Atlético Paranaense, também foi professor aqui, o professor Leandro Longo, foi professor no Pedro II, professor da FURB, foi meu professor na FURB também, ele foi um excelente jogador de futebol. Tenho mais, o meu pai também jogou futebol, meu irmão foi um bom jogador de futebol também, irmão mais novo. Então tem muitos longos que jogaram futebol no nível de segunda, primeira divisão aqui do local, mas não nesse nível do Mauro, que era um nível excepcional, né? E o senhor então só na torcida? Não, eu joguei no tempo de internato, tempo do quartel e depois, mas não fui um bom jogador, não. Em relação à tua infância lá em Rio dos Cedros, foi uma infância como de todo mundo, de saudades? Não, a infância de todo mundo do interior, né? Meu pai era um funcionário público na época também, porque ele trabalhou no cartório do meu avô, depois foi coletor estadual, e eu tive uma infância comum, assim, de pessoal do interior, né? Para a época, década de 40, 50, muito mais difícil do que é hoje, né? E com todos os problemas que existiam, mas foi uma infância feliz. Vamos começar assim, então os estudos lá mesmo em Rio dos Cedros? Sim, estudei, fiz o primário em Rio dos Cedros e o primeiro grau e segundo grau da época eu fiz em Rio do Sul no internato. Fui para lá com 12 anos, saí de lá com 17, pronto para ir para o quartel e com o segundo ano do segundo grau pronto. Lá no tempo de menino, de escola de Rio dos Cedros, era ainda aquela escolinha que de um lado sentavam as meninas, do outro lado os meninos? Bem isso. É? Sim. Carteiras com 2 lugares, com tinteiro na própria carteira, com a pena de metal. Mas foi um bom período de estudo, o estudo era muito bom, quem tocava a escola lá eram as irmãs catequistas franciscanas, que tinham, na época, um seminário em Rodeio, que as formava, e era um ensino de qualidade, de boa qualidade. Tanto que, quando a gente foi para o internato, a gente já tinha essa base boa do primário, então, o primeiro grau e segundo grau a gente pôde fazer com algum esforço, mas nós nos saímos bem. E em relação à localização dessa escola, e a própria moradia da família, o senhor era do lado da cidade mesmo ou do interior? Não, era bem no centro. Eu morava bem próximo de onde hoje é a prefeitura e a escola era no outro lado da ponte, bem no centro ali de Rio dos Cedros, onde hoje se localiza a Igreja Matriz, que ficava no morro antigamente e que
depois passou para essa área que pertencia à escola. Na época era uma escola reunida, né? Se chamava assim, Escola Reunida, professora Guiomar de Oliveira Geldner, da Vila de Arrozeira, do município de Timbó. Na época, Rio do Cedro chamava Arrozeira, e era um distrito do município de Timbó. O curioso, e muitos já sentaram aqui do meu lado para contar a sua história no programa Nossa Gente, são lá de Rio do Cedro. Quem não é tijucano tem origem de Rio do Cedro. E são muitos que vieram de Rio do Cedro. É muita gente, A Rio dos Cedros se tornou, assim, para Blumenau, um celeiro de pessoas que foram, a maioria, para o seminário, conseguiram estudar, então, na época em que pouca gente conseguia fazer o ginásio e o segundo grau, né? E curso superior menos ainda. E um pessoal que teve essa oportunidade, que veio para Blumenau para terminar os estudos ou para trabalhar, e que acabou se envolvendo na área de ensino. Então ficou famoso por causa disso. E ficaram mais famosos de professores. Eu ia dizer, ficaram mais famosos ainda naquela passagem pelo Pedro II, né, na época boa do Pedro II. A maioria teve a felicidade, como eu tive, de ser professor de um colégio que na época chegou a ser o melhor colégio público do estado de Santa Catarina. Nós perdíamos algumas vezes para o colégio de Florianópolis, para o Instituto de Educação, que é o maior colégio estadual, mas batíamos todos os colégios particulares e durante muitos anos fomos o melhor colégio do estado. Bom, a sua vinda para Blumenau se deve então ao momento de servir o Exército. Terminada essa fase do Exército, o senhor decidiu, optou por Blumenau? Como eu estava aqui e pretendia continuar os estudos, e Blumenau na época oferecia oportunidades muito boas de emprego para quem quisesse, eu logo arrumei emprego, logo que saí do Exército, e continuei estudando. Terminei o segundo grau no Pedro II, e estava trabalhando no Banco da Lavoura de Minas Gerais, que foi o meu primeiro emprego, e logo em seguida eu fui convidado ainda, só com o segundo grau, a lecionar Biologia no Pedro II, no Científico à noite, pelo professor Crick. Nessa época eu fiz Direito em Itajaí, como a primeira turma, e em 68 abri o curso de História Natural, junto com outros cursos da área de Filosofia, Ciências e Letras, e eu acabei então fazendo o curso de História Natural, que eu terminei em 72, e em 73 fui convidado para ser professor na área de Botânica e de Ecologia, substituindo o padre Raulino Reitz, que foi um dos maiores botânicos que o país e o mundo já teve, e que tinha sido convidado para ir ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro como diretor, e me deixou então substituindo-o na área de Botânica e Ecologia no curso de História Natural da FURB. Então o senhor é formado em Direito e hoje a gente chamaria de Ciências Biológicas. Esse curso de História Natural hoje é o curso de Ciências Biológicas. Na época era História Natural porque, além de toda a área de Ciências Biológicas, esse curso tinha toda a área de Ciências Geológicas também. E depois foram separados. Então se criaram os cursos de Geologia e os cursos de Ciências Biológicas. Alceu, e por que essa opção da Biologia e não do Direito? É que na época eu fiz Direito talvez por influência do serviço que eu tinha como bancário, e que eu pretendia, inclusive, continuar numa área que estava se abrindo muito, que era a área de câmbio. E talvez por isso. Mas depois eu vi que a tendência que eu tinha mesmo era com as ciências da natureza. E com a abertura, então, do curso de História Natural, aqui em Blumenau, eu preferi fazer o curso e acabei gostando, me adaptei muito bem a ele, tanto que eu acabei sendo convidado para lecionar na própria FURB, onde eu fiquei até meados dos anos 90. Então foi uma descoberta, né, da vocação, diferentemente daquelas coisas que acontecem do sonho de criança, né? Sim. Eu tinha muita facilidade na área de ciências e de biologia, tanto que eu comecei a lecionar biologia no Pedro II praticamente quando eu terminei o segundo grau. E o lecionar biologia, então, fez com que eu me dedicasse mais à biologia e acabasse gostando realmente dessa área. Isso foi uma relação de amor com o meio ambiente? O que foi? Meio ambiente é uma consequência, né, de quem estuda biologia, a preocupação com o meio ambiente, com os seres vivos, porque você toma contato
permanente com eles. E a década de 60, quando a gente fez isso tudo, se marcou por um início dos movimentos conservacionistas que começaram a perceber que o rumo que a sociedade de consumo estava tomando estava exigindo um envolvimento muito grande do meio ambiente que estava sendo degradado de forma muito rápida e muito violenta. Então, essa preocupação nós já tínhamos na época em que éramos estudantes e depois, então, a gente iniciou, junto com a Caprena, um movimento de preservação do meio ambiente. A Caprena é a Associação Catarinense de Preservação da Natureza, que nasceu no começo da década de 70, dentro do curso de Ciências Biológicas da FURB, na época História Natural, um movimento entre alunos e nós, professores, que então criamos essa associação para começar a conscientização da população em relação aos problemas ambientais. Esse seu tempo de faculdade, e foram duas situações diferentes, Direito em Itajaí, História Natural, Ciências Biológicas aqui na FURB. Imagino, por ser um curso diferenciado, esse da Biologia, tenha sido para poucos, né, que sobreviveram, digamos assim, no mercado nessa área. Não, sem dúvida, até porque o curso História Natural era um curso que exigia dedicação praticamente exclusiva. Era um curso que tinha aulas de manhã à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, tanto que eu saí do banco para poder continuar fazendo o curso e vivi de dar aulas à noite. Então, a gente estudava de manhã e de tarde no curso, e à noite a gente trabalhava para poder pagar os estudos e fazer esses estudos. Era um curso tão difícil e tão puxado que começava com 40 alunos e a minha primeira turma, por exemplo, nós nos formamos apenas em 4. E as turmas seguintes nunca tiveram mais do que 12, 13 alunos se formando na área. Até que mudou para Ciências Biológicas, onde então aquela carga grande de ciências geológicas saiu do curso. Então ele tinha na época 6.500 horas aula e passou para em torno de 3.500, 4.000 horas aulas no total. Então isso facilitou depois a formação então dos futuros biólogos. Alceu, vamos fazer um breve intervalo, até para a gente tomar uma aguinha e depois retomamos essa prosa, pode ser? Sem dúvida. Alceu Longo é o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que dá um tempo, mas volta logo logo. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o biólogo Alceu Longo. O senhor concluiu Ciências Biológicas, a História Natural, que era na época, em 1972. Já era professor em meio ao curso. E aí saiu da faculdade para ser efetivamente professor ou a atuação também se deu em outras áreas? Eu lecionava no Pedro II, à noite, e lecionava também num colégio em Itajaí, que era o Colégio Salesiano, e tão logo eu me formei, eu fui convidado a substituir o Dr. Padre Raulino Reitz, que foi um grande botânico que o país teve, um dos maiores botânicos, inclusive de renome internacional. Era ele e o professor Dr. Roberto Miguel Klein, que lecionava também botânica, e que tinha sido convidado para ser diretor do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então ele me recomendou para a FURB para substituí-lo na área de botânica. Aí eu fiquei até 75, trabalhando quase com tempo integral na FURB, e em 75 fui com o padre Raulino para a Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente, que tinha sido criada pelo governador Conde Reis para começar a tratar das questões ambientais em nível estadual. Lá eu fiquei até 77, e em 77 o prefeito Renato Viana criou a primeira secretaria
em nível municipal para tratar do meio ambiente no Brasil. Ela era chamada de Assessoria Especial do Meio Ambiente, mas tinha status de secretaria. E ele então me convidou para que eu organizasse essa assessoria, essa secretaria, já que ela não tinha modelo nacional. 2 anos antes tinha sido criado em Porto Alegre uma secretaria parecida, mas que era de Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A nossa foi exclusivamente de meio ambiente, por isso que a gente diz que foi a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É o que é hoje a FAEMA, né? Que é hoje a FAEMA. Na época chamava AEMA. AEMA, Assessoria Especial de Meio Ambiente, com status de secretaria. Ela se transformou em fundação no governo do prefeito Wilson Kleinobing. E funciona hoje com o nome de FAEMA, até para manter o nome AEMA, que foi um nome que colou muito na população. E até pelo pioneirismo também, conhecida. né? Até eu digo pelo pioneirismo. Até pelo pioneirismo que ela teve em ser criada na época e que serviu de modelo para depois centenas de secretarias municipais foram criadas no Brasil todo. Em relação a essa consciência que hoje a gente percebe, já é da população também, não só dos órgãos públicos e das ONGs, naquela época, qual era a conscientização das pessoas em relação à preservação do meio ambiente? Já existia? Muito pequena. Eu costumo dizer, e dizia sempre nas minhas palestras, e digo ainda, que na época a gente falava de meio ambiente por uma dúzia, quando muito, de pessoas, e que mais ou menos sabiam do que a gente estava tratando. Hoje, felizmente, é uma conversa de bar, de botequim, de posto de ônibus, de ponto de ônibus, porque as pessoas realmente hoje têm uma consciência bastante grande sobre as questões ambientais, sobre a necessidade de proteção da natureza e de harmonizar o desenvolvimento, o crescimento econômico com a proteção dos recursos naturais. Então, houve uma evolução, assim, muitíssimo grande nesse aspecto, graças principalmente à mídia, que desde o começo tomou as questões ambientais praticamente como algo a ser discutido todo dia, na imprensa escrita, falada, na televisão e tal. Isso ajudou muitíssimo. Depois, essa questão foi incluída nos currículos escolares, então hoje as crianças já, lá desde do primeiro grau, elas aprendem noções de ecologia e conservacionismo. Pois é, lá na década de 60, 70, o que, por exemplo, se fala muito em preservação hoje do meio ambiente, mas qual era o grande desrespeito, digamos assim, à natureza naquela época? Bom, o desrespeito era generalizado, até por falta de conhecimento. Eu sempre costumo dizer que, da minha experiência, nesses anos todos de proteção do meio ambiente, eu dificilmente, aliás, nunca encontrei ninguém que agredisse o meio ambiente de forma intencional. As pessoas agrediam e ainda agridem por desconhecer as consequências de seus atos. Eu tive amigos e pessoas bem formadas que foram caçadores durante a vida inteira e achavam que não estavam fazendo absolutamente nada de errado, e realmente alguns caçavam só na época em que era permitido, que havia na época autorizações especiais para caça, como existe hoje ainda, em determinadas regiões, para determinados tipos de espécie. Então, a maioria dos caçadores tinha ao menos esse conhecimento de que em épocas de reprodução não se deveriam matar os animais, as aves, de um modo geral. Mas eram poucos esses conhecimentos. Então, a maioria das agressões que o homem fez contra a natureza não foi deliberada. Primeiro, foi por necessidade, porque ele precisava tirar dela o seu sustento. Segundo, ele começou a se fixar e aí precisou cultivar alimentos para poder guardá-los e para poder ampliar a própria população e a melhorar o seu nível de vida. Então, tudo isso ele fez às custas da natureza. Nessa década de 60, já nos países desenvolvidos na década de 50, a preocupação se tornou maior porque os danos ao meio ambiente se tornaram muitíssimo graves, né? Especialmente a questão da poluição industrial, né? Fumaça, água, etc.
e que se tornou até uma necessidade de saúde pública começar a controlar esse tipo de agressões ambientais. Então, se evoluiu muito nisso. Nós estamos hoje numa era em que a grande parte da poluição está sob controle e se tenta hoje, então, preservar os ecossistemas naturais que ainda existem e fazer com que o desenvolvimento seja mais racional em relação à proteção desses recursos. Porque eu imagino, né, que lá atrás muitos matavam os bichinhos, né, as aves, por mero prazer de atirar, além do consumo, da necessidade da caça, mas tinha aquele esporte, né? Existiam dois tipos de caça, né, que ainda hoje a legislação distingue uma da outra. A caça por necessidade, que é que os povos indígenas ainda praticam, por exemplo, e algumas pessoas isoladas no interior também. E existia depois uma caça chamada de esportiva, em que as pessoas iam ou usavam seus finais de semana para correr atrás de bichos no mato, atrás de aves e tal, numa espécie de extravasamento das tensões e das pressões que a vida social, de um modo geral, impõe para todos nós. Por isso que demorou e ainda existe resquícios de caçadores em todos nós, até porque nós somos descendentes de povos caçadores. E o nosso instinto é de caça, é de procurar os outros seres vivos e utilizá-los para o nosso a cadeia alimentar, né? É a cadeia alimentar funcionando. Aliás, a flora, a fauna, uma depende da outra, né? Exatamente. Pois é. O que o senhor lembra de Blumenau, lá dos anos 60, 70, um pouco antes, né? Porque em que ano o senhor chegou aqui? 61. Então já na década de 60. A cidade foi transformada, né? Sim, era uma cidade tranquila, muito mais organizada do que é hoje, evidentemente. Muito melhor para se viver em alguns aspectos, em outros não, obviamente, porque o progresso, o desenvolvimento, ele tem tornado a vida de todos nós muito melhor. Disso nós não devemos ter dúvida, né? O que era bom antigamente não era, não. O bom é hoje e melhor vai ser amanhã. A gente sabe disso porque a própria espécie humana está se desenvolvendo e está desenvolvendo muito o seu sistema socioeconômico. Mas era uma cidade onde se dormia de janela aberta. Eu morei muito tempo no começo da rua São José, bem no centro de Blumenau, e nós dormíamos todos de janela aberta sem ter problema nenhum. A cidade tinha, na época, alguma coisa entre 50 e 70 mil habitantes. Então, era uma cidade pequena, bem organizada, sempre foi uma cidade rica. Na época, talvez mais rica do que hoje em termos individuais, porque tinha menos gente. Mas hoje era uma cidade muito maior, evidentemente, como todas as cidades que cresceram, não é só Blumenau, né? Com os problemas que foram se avolumando, alguns outros novos que surgiram, mas ainda é uma cidade, comparado com outras, boa de se viver e que merece alguns cuidados, né, em termos de futuro, porque a nossa região é extremamente complicada em termos geográficos, né, ecológicos e ambientais. Aprovou isso em 2008, por exemplo? 2008 foi o último grande aviso que a natureza nos deu para que nós tenhamos mais cuidados com o nosso desenvolvimento. Por falar nisso, Alceu, lá atrás, e o senhor que foi professor de escola e de universidade, imagino que muito tenha se falado sobre a preservação do meio ambiente, mas mais do que isso, essa questão de invasões era uma coisa que se falou muito no passado sobre a área de risco? Nós, inclusive, quando estivemos na AEMA e depois FAEMA, nós tivemos uma preocupação extremamente grande com isso. Na primeira época, na década de 70, nós, inclusive, declaramos até uma guerra muito grande contra loteadores clandestinos, porque nós tínhamos já certeza, na época, que a ocupação indiscriminada dos morros e dos leitos secundários, dos ribeirões e do rio Itajaí, iam criar problemas muito graves à medida que essa população fosse se adensando. E é exatamente o que aconteceu, né? A grande enchente de 83 mostrou isso, e depois, agora em 2008, então,
a grande enxurrada que atingiu mais drasticamente os morros, né, instáveis, mostrou que a gente tinha razão. A gente sempre teve essa preocupação. Até nós, ainda hoje, achamos que o crescimento de Blumenau deve ser mais controlado. Nós devemos incentivar o crescimento das nossas cidades próximas, que ainda tem muito que crescer, e fazer com que esse crescimento seja mais harmonioso. Nós não precisamos ter aqui 500 mil habitantes, muito menos 1 milhão, como se pretende planejar até 2050. O nosso limite é esse que está aí. Acho até que o limite seria 200 mil habitantes, mas chegamos a 300 mil, 310 mil, não devemos passar muito disso. E polarizar esse crescimento para cidades vizinhas. Eu sou de uma cidade que, quando eu saí de lá, Rio dos Cedros, ela tinha 12 mil habitantes. Caiu para 6 mil. Caiu pela metade. Hoje está com 8, 10, não chega a 10 mil habitantes. E ela comporta, tranquilamente, 150, 200 mil habitantes. Assim é Ascurra, assim é Rodeio, assim é Benedito, assim é Timbó. Então, há que se fazer valer realmente um planejamento regional para evitar que a gente se torne uma megalópole. Os problemas estão aí, né? Ninguém mais se mexe no trânsito em Blumenau, o barulho é infernal. Quer dizer, então, aquelas boas coisas que o desenvolvimento nos trouxe, nós estamos perdendo em piora da qualidade de vida, o que é um contrassenso. Ao respeitar os limites, principalmente os da natureza, acaba o ser humano tendo uma vida com mais qualidade. Ao seu professor, quanto tempo de sala de aula? Eu trabalhei como professor quase 40 anos. Isso somando a escola e a universidade? Sim, a escola, a universidade e de um modo geral, a atividade no magistério. Imagino que além de ensinar o conhecimento da biologia, da vida, foi um caminho para fazer muitos amigos. Sem dúvida, né? Mas é uma satisfação sempre quando eu viajo, ou mesmo aqui na cidade, que a gente encontra dezenas, centenas de ex-alunos, né? Alguns ocupando funções muito importantes na sociedade, e isso nos dá satisfação porque a gente tem certeza que desempenhou um papel importante em formar essas pessoas de uma maneira que elas possam ser hoje cidadãos úteis, né? Nesse desenvolvimento da sociedade blumenauense, catarinense e brasileira. Alceu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer muito grande. Alceu Longo, biólogo, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que fica por aqui. Fica o convite para você seguir acompanhando a programação da TVL e em outro momento, outra entrevistada estará aqui também contando a sua história. A todos, um grande abraço.